E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, nos encontramos mais uma vez aqui com a permissão de Jesus. Deus abençoe a todos os ouvintes. Caríssimos ouvintes, com muita alegria que novamente nos encontramos aqui, a fim de comentarmos mais sobre essa obra, Nosso Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz. Na última conversa, o André Luiz já está em terras novas, vamos dizer assim, né? Surpreso a todo momento, e já está na enfermaria e ouviu música, ouviu uma melodia em que ele se sentiu muito bem, segundo palavras dele, atravessando o coração. Então comentamos sobre a receptividade que ele teve nessa harmonia, e vamos continuar com o que ele fala. Ante meu olhar indagador, o enfermeiro que permanecia ao lado esclareceu bondoso. É chegado o crepúsculo em nosso lar. Em todos os núcleos desta colônia de trabalho consagrada ao Cristo, há ligação direta com as preces da governadoria. Então, a colônia ele definiu como um núcleo de trabalho consagrado ao Cristo, que é o que deveria ser a nossa casa, a nosso local, no caso nós espíritas, a nossa casa espírita, ou qualquer denominação religiosa em que se aglomerem pessoas a fim de louvar a Deus, deveria ser assim. Por quê? Como nós já lemos em estudos anteriores, essa colônia de trabalho consagrar ao Cristo é o pensamento no bem, né? Nós vamos ler numa obra, se Deus permitir, né? Uma obra posterior a essa, mais na frente, é um núcleo de trabalho aqui na colônia Nosso Lar mesmo, chamado Almas Irmãs. É um instituto em que o lema lá é o seguinte: o erro é de todos. Não. O erro... Não é Almas Irmãs, não. Não, as minhas irmãs, não. Não, o Instituto do Homem Novo, é no Desculpa, Mensageiro. Instituição do Homem Novo, no livro dos Mensageiros, posterior a essa. Desculpa, eu confundi com outro Instituto Almas Irmãs, que está no livro Sexo e Destino. Mas é Instituição do Homem Novo, isso, em que o erro é de todos e o acerto vai para Deus. É de Deus. Lembrei de Raul Teixeira, ele conta numa palestra quando ele começou a fazer as palestras, né, na juventude, aquela vibração, na emotividade, e as pessoas gostavam muito e vibravam e aplaudiam. E aí, quando ele começava a se entusiasmar com o aplauso, o Camilo, que era o guia espiritual dele, falava: meu filho, presta atenção, quando te aplaudirem, você manda um DOC para Jesus, porque o merecimento é dele. Mas quando te criticarem, você mata no peito que é seu mesmo. Que geralmente a crítica está certa. É que a gente não aceita pelo orgulho, não é? Então lendo esse trecho aqui, a gente pensa nisso. E ele fala isso logo posteriormente à sensação que ele teve ao ouvir a música, né? A sensibilidade da música. E nós estávamos falando disso no último programa. E eu lembrei de um relato de Valdo Pereira Franco, quando ele psicografou o livro Dramas da Obsessão, em que, na Mansão do Caminho, né, onde ele tem o trabalho, Mansão do Caminho, em Salvador, quem quiser conhecer, por favor, na internet tem, é muito bonito, um trabalho maravilhoso. Então, lá, ele psicografando esse livro, ele dizia que os espíritos pediam para ele botar, olha, é antigo, hein, para ele botar na vitrola a música Cavalgada das Valquírias, porque isso aí ajudava a proteger ele da influência de espíritos que não queriam aquele livro escrito. Porque no caso, o livro Loucura e Obsessão, ele se passa no Aí centro... a música era um escudo, né? Isso, ela tinha uma outra função. Escudo, exatamente. E no caso, o livro Loucura e Obsessão se passa no centro de Umbanda,
em que o espírito... Bom, está lá toda relatada a história, todo um trabalho, o doutor Bezerra está lá ajudando também, né? Então, muitos espíritos não queriam isso, não queriam. Então, a música se tornou uma espécie de proteção, de escudo para ele trabalhar. E o Chico relata no livro Mandato de Amor. Mandato de Amor. Ele relata uma reunião mediúnica. Um companheiro relata no livro uma reunião mediúnica, de tantas, em Pedro Leopoldo, em que acabando a reunião mediúnica, terminando, se ouviu uma música, só que não tinha aparelho. E a música começou a ser ouvida. Arnaldo Rocha ouviu, o Chico, é claro, e esse companheiro. E ele relata, mas Chico, que música essa música aí, meu filho? São os espíritos que tocam essa música para poder melhorar o ambiente e acalmar os espíritos que por um acaso queiram nos atrapalhar, nos interferir. Então a música tem essa função também protetora. Eu, lendo em casa esse parágrafo que o Marco acabou de ler, quando o enfermeiro fala para André Luiz: é chegado o crepúsculo em nosso lar. Em todos os núcleos dessa colônia de trabalho consagrada ao Cristo, há uma ligação direta com as preces da governadoria. E eu me lembrei da prece das 18 horas que aqui na Rádio Rio de Janeiro sempre foi feita por Geraldo de Aquino. E aí eu fui procurar na internet quando isso começou. E aí eu li que o Geraldo de Aquino, o senhor Geraldo de Aquino, ele começou a transmitir a meditação, evocação de Ave Maria pela Rádio Clube do Brasil. E foi ao ar pela primeira vez em 1º de novembro de 1948. E essa transmissão, ela continua até hoje, não é? E depois ele passou a fazer isso na rádio, que hoje é a Rádio Rio de Janeiro, chamada, né, a emissora da Fraternidade. Então, o Geraldo de Aquino fazia, guardadas as devidas proporções, o mesmo que acontecia lá no mundo espiritual superior. A hora do Ângelus, que é a hora do crepúsculo, que é na realidade 18 horas aqui para nós e para lá também, é a hora da evocação, da oração a Ave Maria, a Jesus, aos bons espíritos. Então, como a gente sabe que tudo aqui é cópia do mundo espiritual, Geraldo de Aquino, provavelmente lembranças talvez de suas andanças no mundo espiritual superior, começou a fazer a mesma coisa aqui conosco aqui, encarnados. E quantos ouviam, né, às 18 horas, em muitos lares espíritas e não espíritas, era colocado, né, era chegada o programa de Geraldo de Aquino, que é a meditação e evocação da Ave Maria, e todos sempre colocaram um copinho d'água para poder fazer, para manter essa ligação, um momento de conexão com o alto, com o divino. Então, Geraldo de Aquino fazendo aqui na Terra a mesma coisa que o governador, a gente vai ver que é o governador de nosso lar, que faz essa transmissão. E todos os lugares da colônia, os lares, os hospitais, todos os lugares da colônia, nessa hora, param tudo que estão fazendo para fazer uma oração. Então, continuando. E enquanto a música embalsamava o ambiente, despediu-se atencioso. Agora fique em paz, voltarei logo após a oração. Então, o André Luiz está lá deitado, a música tocou, ele está no quarto, né, já vimos antes, acomodado, muito bem acomodado, um quarto espaçoso, bem mobiliado e tudo, né, como ele relatou. E aí o enfermeiro falou para ele: olha, enquanto agora você fica em paz aí, está medicado, tomou a sopinha, tomou uma aguinha, volto logo após a oração. Imagine você doente, vamos lá, imagine você doente, né, mal, cansado, e você está lá, acabou de tomar um remedinho, uma sopa, né? Hoje, por acaso, aqui está frio, mas vamos supor que esteja frio, e você lá quietinho e tal, e o enfermeiro fala assim: olha, nós vamos fazer a oração,
e você fica aí, tá? A maioria de nós ia fazer o quê? Muito obrigado, encostar no travesseiro e dormir. Olha o que o André Luiz faz. Empolgou-me ansiedade súbita. Não poderei acompanhar-vos? Perguntei suplicante. Suplicante, por favor, deixa eu ir junto também. O que é isso? O interesse. É esse o aprendizado que o André Luiz vem trazer para nós. O não esmorecimento, porque a vontade tem que ser nossa. O Emmanuel tem uma página no livro, o nome do livro é Livro de Respostas, Esforço Máximo. Ele diz o seguinte: ninguém se eleva sem esforço máximo da vontade, dos campos do hábito para as regiões iluminadas da experiência. É aquilo que Kardec fala, né? Reconhece o verdadeiro espírita e verdadeiro cristão, que é a mesma coisa, pelo esforço que ele faz a cada dia de se melhorar. Melhor hoje do que foi ontem. Então é o esforço. Esse esforço tem que ter vontade. A vontade de fazer. E é o que o André Luiz está demonstrando aqui. Ele suplicou. No livro de Ezequiel, no Velho Testamento, tem um relato assim: Por mim mesmo juro, disse o Senhor Deus. O profeta Ezequiel, capítulo 33. Que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Ora, mas quem tem que se converter, deixar o mau caminho e viver, somos nós. Nós, cada um o seu esforço. É a luta, como diz o apóstolo Paulo, do homem velho, com o homem novo que está se pretendendo surgir. Então o André Luiz demonstra que ele suplicou para ir junto, porque ele podia ficar acomodado, ele está doente, ele está cansado, ele está doente mesmo. Não deram o caldo de reconfortante para ele, água fluidificada à toa. É porque ele está doente, mas ele não esmoreceu, não é? Tereza quer comentar alguma coisa? Não. Aí ele continua. O enfermeiro fala: mas você está ainda fraco, esclareceu o gentil. Todavia, caso sinta-se disposto, então ele falou: você ainda está fraco, mas já que você quer, vamos lá, né? E aí ele quis. E esse querer do André Luiz vai ser o grande interesse dele, derrubar as barreiras que ele ainda tinha. Aí ele continua, falando ainda da música. Aquela melodia renovava-me as energias profundas. Quando eu li essa frase, eu me lembrei, quer dizer, eu fui lembrada por um amigo, porque eu não me lembrava realmente disso. Eu comentando com ele que eu estava querendo ler alguma coisa nos livros espíritas sobre a música. E aí ele me lembrou: você lembra que no livro Memórias de um Suicida, a música é utilizada com os suicidas para renovar energias dele? Eu falei: não lembro não. Esse meu amigo se chama Jorginho. Ele é uma biblioteca espírita ambulante. Um abraço, Jorginho. Um abraço se você estiver nos ouvindo. Aí eu falei: não lembrei não, Jorginho. Aí ele falou: olha, vai lá no capítulo 3, não é? Lá do Memória do Suicida. E nesse capítulo, o capítulo 3, que fala... Não, na parte 3, o capítulo é o 21. É o elemento feminino. Quando os suicidas, aí eu fui lá e li, e realmente, quando os suicidas, aqueles que conseguem se equilibrar no mundo espiritual, quando eles, depois de passarem pelas enfermarias, eles são admitidos na cidade universitária, Cidade Esperança. E é lá que o Camilo Castelo Branco, que é o escritor do livro Memórias do Suicida, ele narra toda a experiência dele de espanto também, parecida com a do André Luiz, quando ele chega na cidade universitária, porque tudo muda. E aí ele narra que ele teve uma oportunidade de escutar o próprio Chopin tocar e cantar. Ele diz que ele foi tocar e a música se transformava em poesia, e de poesia passava a visão. Quer dizer, aquelas notas, eu não sei bem como isso pode acontecer, mas aquelas notas que Chopin tocava ao piano, aquela melodia se transformava em poesia, em palavras. Não sei, agora ele não explica como, porque eu acho que ele também não sabe. E também se
transformava em visão. Não é? E aí ele faz até um comentário que aqueles espíritos que coordenam o Instituto Correcional Maria de Nazaré, ele chama os iniciados, porque a maioria deles se apresentavam com aquela característica do hindu, do indiano. Ele fala que o que eles mais gostavam, na realidade, era da arte, das artes. Vamos dizer assim, o departamento de arte que eles mais gostavam era o departamento da música e da poesia. Todos os iniciados, eles davam um valor muito grande, porque a música também é remédio. Então, a boa música. A gente já conversou no programa anterior a questão do sol como remédio. Agora a gente está vendo um outro elemento, que é um elemento universal, que em todo o universo existe música. Por incrível que pareça, até o silêncio tem a sua musicalidade e é remédio. Porque ajudou, que é o que o André Luiz fala aqui, aquela melodia renovava minhas energias profundas. A mesma coisa que os Suicidas e o Camilo Castelo Branco relata, que quando eles se equilibram e vão para a cidade universitária, a música vai ajudando cada vez mais eles se reequilibrarem. Então, a música também é remédio na nossa alma. Tereza, lembrei, como é que os primeiros cristãos que iam para a arena nos circos romanos, a conselho de Maria, isso, não é? Assim que ela desencarna, Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, ela, depois de Jesus ter desencarnado na cruz, João foi cuidar dela. Bom, no promontório de Éfeso, né, perto da praia, e cuidou dela até ela desencarnar. E ao desencarnar, ela foi ver passou pelas arenas onde os cristãos eram queimados, né, trucidados pelas feras, né, para regozijo dos romanos. Nós devíamos estar lá na arquibancada. E aí ela vê um aglomerado, um malote de cristãos ali para entrar na arena. Magote, desculpa a palavra. Magote de cristãos para entrar na arena, e ela sussurra no ouvido: canta, minhas filhas, cantem. Isso. E aí, a partir dali, sempre que havia algum martírio, havia um canto, né? Então a música realmente ela transcende isso. Nós lemos no livro, eu estou lembrando aqui também do livro Renúncia. Quem não leu, por favor, leia. Esse livro é demais. Com um lenço no bolso, porque é para chorar um pouquinho. A personagem principal do livro, Alcione, ela é um espírito de tal envergadura que a morada dela, vamos dizer assim, né, é a constelação de Sírius, onde ela estuda a música celeste. Melodia celeste. Né? A harmonia celeste. Harmonia celeste. E ela reencarna para ajudar, né, a sua alma gêmea, e ajudar um grupo, né, de ligados a ela, né? E a história se passa, e numa situação lá, ela está com a mãe muito doente, e um irmão, ela tem um irmão de criação, que é órfão, né? A mãe pegou para criar, e eles estão passando fome. E ela sabe tocar um pouco de violino. O irmão sabe tocar um violino e ela canta muito bem. E eles vão para a praça pública pedir esmolar. E a música. Então, quer dizer, não é esmolar, eles dão em troca a música. Eles dão em troca, eu disse assim para ver a condição em que ela estava, né? E aí os transeuntes passam e um dos personagens fala assim, é como se fosse o canto de uma cotovia, né? É muito bonito. Então a música está presente sempre assim nos momentos mais difíceis daqueles que lutam pelo bem, para poder dar um alento, né? A gente vê isso em várias obras. Eu me lembro da minha infância o quanto as crianças tinham, né, a música, as cantigas de roda, que são antiquíssimas, né? Todas as civilizações têm os seus arquivos de músicas e folclóricas, infantis, porque a música realmente ela nos dá esse up na nossa vida. É um alimento, é um remédio
que ajuda os enfermos, mas também é um alimento para a nossa alma, porque a nossa alma, nós temos o DNA divino, e Deus é beleza, é pureza, é amor. A boa música, ela mata essa fome que nós trazemos de Deus, essa carência do amor divino. Então, a boa música, a música clássica, a música, mesmo a moderna, a boa música, ela tem esse condão de nos elevar, enquanto a música ruim, ela nos rebaixa. Eu não vou cantar que é falta de caridade, né? Mas tem uma letra de uma... Mas tem uma letra de uma música. Até o companheiro ali que tá até ele assustou, coitado. Tá no estúdio, até ele abriu o olho. Vocês não viram, mas ele arregalou o olho. Porque eu canto muito bem, meu Deus do céu. Mas tem uma letra de uma música em que se pergunta que precisamos saber quem é Jesus. É uma música antiga que era muito cantada, né, pelos catadores de algodão nos Estados Unidos, né, na época do século XIX. É uma música é um hino evangélico. É um hino evangélico, muito bonito. Precisamos saber quem é Jesus. E aí houve a resposta para essa pergunta, né? Uma musicista espírita, né? Que eu esqueci o nome dela. Eu acho que é Ana Cláudia. Eu acho que é Ana Cláudia. Nós a conhecemos lá na Casa Maria de Magdala, em Niterói. Já tem uns 20 anos para lá, isso aí, por aí. 20 anos atrás. E a resposta veio, que precisamos saber quem é Jesus, né? A cantada é bonita, mas a letra ele é o lírio do vale, é a estrela da manhã, é o caminho verdadeiro para uma vida pura e sã. É muito bonita. Então, quer dizer, só de falar a letra e lembrar da música já nos emociona. Mas a Teresa sabe a história do hino do espírita, em que o Chico falou para a pessoa. Sim. Conta aí. É verdade, o Marco lembrou agora. Contam os biógrafos que tinha uma vizinha do Chico Xavier que via ele no quintal, às vezes cantando e às vezes até dançando com uma vassoura. E aí o ritmo era uma música mundana, entre aspas, né? Mas, seu Chico, o senhor está cantando essa música, isso é uma música mundana? Ele vira para ela e diz: minha filha, isso deveria ser o hino dos espíritas, e eu acho que o hino de todos também. Ele cantava assim: levanta, sacode a poeira, dá volta por cima, porque realmente todos nós, apesar das nossas dificuldades, nós deveríamos sempre nos lembrar desse trecho dessa música, que nós cristãos, já digo que para todos os cristãos do mundo inteiro, essa música pode servir de um hino para nós, que quando a aflição chegue, e ela vai chegar, porque aqui é a nossa escola Jesus planetária. Falou, né? Se é misso que sou um ramo verde, faz o que faz, imagina nós que somos gravetos. Nós somos os gravetos. Né? Então que a gente se lembre dessa música, que o Chico cantava, que pode se traduzir assim: levantar os joelhos desconjuntados, sacode a poeira, é não olhar para trás, é caminhar para frente, que é o que o André Luiz está fazendo. Que é o que o André Luiz realmente decidiu fazer. Deixou o passado para trás e sacudiu a poeira, né? Aquela recomendação de Jesus também, tirar o pó das sandálias. Isso, e caminhar para frente. Não é? Que Jesus nos ampare, que Deus possa ajudar a todos, e com certeza ajuda, que os bons espíritos estejam nos lares de todos. Até lá. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.